Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Timão, um podcast muito esperado pelo torcedor corintiano, Podcast Timão número 111, o podcast sem Oswaldinho. O Corinthians não tem mais Oswaldinho como treinador, mandaram ele embora. Tchau, Osvaldo, 9 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Tirou o Corinthians da Libertadores da América e foi pra rua. Osvaldo, demitido do Timão, começando o podcast para falar disso e, claro, para projetar o novo treinador do Corinthians, Vitor Guedes. Quem será o novo técnico do Timão, Vitão? Eu acho que será o Gordiola Guto Ferreira. E eu torço para que não seja Vanderlei Luxemburgo. Porque aí seria realmente voltar aos anos 90. Aí só falta trazer Scheid, João Carlos. Enfim, espero que não cheguemos a essa insanidade. Roberto de Andrade já estourou sua cota de insanidade, né? Mas vamos aguardar. Então, bom dia, boa tarde, mano. O seu dedinho para cima, dedinho para baixo é dedinho para cima pro Gluten Ferreira e dedinho para baixo pro Vanderburgo. Não estou dizendo que Guto Ferreira é o treinador dos meus sonhos. Gordiola, Márcio Ramos, morcegão, aniversariante do dia, que não está presente hoje, até porque está tomando todas em homenagem ao aniversário. Está batendo asas. Falou maravilhas no último podcast Timão 110. Eu não chego a tanto, mas acho que o Oswaldo não dava mais. E Luxemburgo é o fim do mundo, né? Eu sei que eu vou ser criticado por isso, porque escrevi isso no Twitter, e algumas viúvas do Luxemburgo ficaram indignadas comigo. Acho que o Luxemburgo é de 98. Não viram os últimos 10 anos de fiascos consecutivos do dublê de manicure. Enfim, aguardemos. Antes de passar para o Teleco, só a respeito disso, o Oswaldo de Oliveira, não sei se vocês chegaram a ouvir a entrevista de apresentação do Oswaldo, mas ele começou a falar, porque eu fui campeão do mundo, porque eu conquistei o mundo, muitas glórias nesse clube, não sei o quê, e a minha pergunta para ele foi exatamente essa, no dia da apresentação dele. Eu falei, Oswaldo, legal, o torcedor corintiano gosta muito de você, você foi campeão do mundo, aquele timaço e tal, mas faz 16 anos. E foi exatamente a minha questão pro Oswaldo. O Luxemburgo cai no mesmo ponto, exato. Muito bom, do caramba. Pô, foi campeão em 90 pelo Bragantino. Caramba, né? Que legal pra caramba. Mas, porra, faz 26 anos que ele foi campeão em 90 pelo Bragantino. Foi campeão pelo Palmeiras, fez um grande trabalho no Cruzeiro em 2003. Faz 13 anos que ele foi campeão pelo Palmeiras em 2003. É mais ou menos por aí, né, Vitão? Não tem a menor condição, né? Tá completamente desatualizado, né? A Playboy não existe mais, a única coisa que a Playboy convida hoje é Henriqueta Brieba, né? Magda Kotroff. Passou o tempo, né? Enfim, passou o tempo e o Luxemburgo foi um grande técnico, melhor do Brasil disparado, um dos melhores do mundo dos anos 90, só que passou 20 anos, né? Não dá pra trazer o Zé Maria para jogar na lateral, trazer o Vladimir para lateral esquerdo. É questão de técnico, não é questão de idade, é questão de atualização. O Luxemburgo parou no tempo. Aí você fala, bom, mas agora ele quer provar. Teve essa chance no Atlético, no Flamengo, e foi fiascos totais. E recentemente ele teve no Bem Amigos. Quem assistiu Bem Amigos deve ter ficado horrorizado. Ele não entendeu nada que aconteceu. Ele está vivendo nos anos 90. Completamente desatualizado, perdido, enfim. Completamente fora. Não entendeu que o tempo passou, entendeu? O próprio Guto Ferreira não é um técnico tão novo assim, mas ele se atualiza, é um técnico estudioso. Inclusive o Tite, quando deixou o Corinthians, ele indicou 2 possíveis substitutos que seguiam mais ou menos a linha de estudos dele. Um era o Roger Machado, ex-técnico do Grêmio que agora assumiu o Atlético Mineiro, e o outro, o Guto Ferreira. É um técnico na linha do Tite. Para quem não conhece o Guto Ferreira, ele é um técnico que segue mais ou menos a linha do Tite. Não mudaria muito a linha de trabalho do ex-treinador do Corinthians atualmente na seleção. E outra, para quem não se lembra também do Guto Ferreira, ele quase tirou o Tite do Corinthians há um tempo, quando ele estava na Portuguesa, e a Portuguesa ganhou por 4-0 do Corinthians. Se eu não me engano, foi em Cuiabá essa partida, e o Tite pediu as contas do vestiário. E depois, como técnico da Ponte Preta,
ele eliminou o Corinthians dentro da arena. Então, é um técnico que até contra o Corinthians já mostrou muitas vezes resultado, apesar de ter esse negócio de gordiola, que o pessoal fica brincando, tem um negócio meio de brincadeira, né? Teve o caso do Everton pagar muito mal explicado, né? Mas, enfim, ele fez bons trabalhos na Ponte Preta, na Chapecoense, no Bahia, subiu o Bahia. Marcos Caju Guedes, que não me ouça, porque eu coloquei no jornal agora outro dia que seria uma boa trocar o Oswaldo por Gordiola, ele quase me socou na redação. Perdeu o equilíbrio, disse que eu estava ficando louco, esquerosado, onde já se viu que o Corinthians não é portuguesa. Enfim. Mas quem ele quer? Não sei. Sinceramente, eu não sei quem ele quer. Porque ele não é um cara equilibrado como eu. Então é muito fácil você vetar, né? Ninguém aqui está falando que o Guto Ferreira é o melhor técnico do mundo e vai ganhar Champions. Mas se você olhar para o mercado, é muito difícil, cara. Os técnicos que estão no mercado são muito ruins. Eu também acho. Enfim, não vejo nenhum nome que me seduza. Seduza é bonito, né? O Teleco tá muito quietinho. Será que o Teleco tá pensando em alguém? Não, o Teleco foi resolver umas paradas, por isso que eu tô enrolando com você enquanto ele volta aqui a conversar com a gente, na verdade. Mas daqui a pouco ele fala. O Teleco, só para explicar para o ouvinte desse podcast 111, o Maércio Ramos está comemorando aniversário, como já lembrou o Vitão. O Vessone também está cuidando das coisas dele, não vai participar conosco. Então hoje estamos eu, Marco Belo, Vitor Guedes e o Teleco, que está resolvendo uns problemas operacionais no sistema Telecopress de telecomunicações, e por isso ele não está falando. Mas enquanto isso a gente vai levando, né, Vitão? Porque o podcast aqui é Corinthians, né? Então a gente vai papeando enquanto isso. A gente não para editar depois. A gente vai levando e vai mandando ver. É mais ou menos como um morcegão atrás da árvore. Esse é um completo Loki, né? Agora... Sobre o Guto Ferreira ainda, Vitão, antes da gente mudar de assunto, sobre o Guto Ferreira. Ele ganhava R$100 e poucos mil na Chapecoense, que é um salário de um técnico nível B para C, né, no futebol brasileiro, um técnico de terceiro nível, R$100 e poucos, porque tem técnico que ganha 300 e tem técnico que ganha 500. Não tô falando que ele é de terceiro nível, o salário dele era. Quando o Bahia... Tem uns técnicos que ganham uma multa, né? Tem técnico que ganha multa até 2017 e ganha uma grana sem fazer nada, né? Pois é. Agora, quando o Bahia o tirou da Chapecoense, o Bahia mais do que duplicou o seu salário. O Bahia paga muito bem, então o torcedor corintiano não ache que o Guto Ferreira vem para o Corinthians para ganhar 200 paus por mês. Ele ganha quase 400 no Bahia. Então não é um técnico barato. Além do salário dele ser muito bom no Bahia, que já é um problema, ele tem contrato com o Bahia por mais um ano, a multa é de R$1 milhão, não é uma multa tão alta, mas pelo fato dele ter contrato com o Bahia, o Corinthians teria que se acertar com o Clube de Salvador, até porque não chega lá, paga a multa, tira o técnico e foda-se Bahia, vai tomar no cu, não é assim, você tem que manter um bom relacionamento. Não, você tem que manter um bom relacionamento. E o Corinthians ainda tem um bom relacionamento com o Marcelo Santana, que é o presidente do Bahia. Então eu acho que esses dois fatos dificultam muito a vinda do Guto. O alto salário e tirar ele do Bahia, que é muito difícil. Eu não sei, Belo, se concordo com você, porque o Corinthians tirou Oswaldo do Sport, pagou a multa do Sport, o Sport queria mandar ele embora, o Corinthians falou, não paga não, que eu vou tirar uma semana antes. Pagou a multa do Sport e ainda e vai pagar o salário. Quer dizer, para quem fez isso por Oswaldo, o presidente é o mesmo, né? Mas a diferença é que o Sport agradeceu o Corinthians e levou o Oswaldo até o aeroporto. O presidente do Bahia já falou que não abre mão do Guto. Teleco, quero ouvir seu bom dia, boa tarde, boa noite, Teleco Press. Boa noite, caros amigos. E a minha primeira frase é... Olha, eu tô bem baratinho, hein? Volta, Oswaldo. Volta, Oswaldo, só pra mandar ele embora de novo. O cara não fez nada pelo Corinthians, gente. O que foi isso? Mas... E aí, vem Gordiola? Eu acho que sim, hein? O que você acha, Teleco? Cara, eu não sei, tá um pouco desencontrado as informações, né? Tem gente dizendo que já miou, tem gente dizendo que é o principal. Eu também não sei se o Bahia tá tão contente assim com o Guto, né? Porque ele é uma pessoa meio difícil no tratar, né? No dia a dia. Você é um teleca, meio estrela, assim. Mas subiu o Bahia, fez o trabalho que todos queriam, que era subir para a Série A.
Então deu resultados em campo. Eu acho que, e pelas declarações do presidente do Bahia, eu acho que vai ser bem difícil tirar ele de lá. A não sei que o presidente do Bahia, sei lá, queira alguma coisa para falar que está querendo e não está querendo, mas é bem diferente da situação do Oswaldo no esporte, por exemplo. O presidente do Bahia, nesta quinta-feira, nós estamos gravando na quinta para sexta-feira, ele esteve no Seleção Sport TV e esteve no bate-bola da ESPN. Eu assisti boa parte da entrevista dele nos 2 canais. E deixou claro que tem um contrato em 2017, mas enfim, pelo que não chegou nada até agora, mas eu não sei se é tão difícil tirar ele não. E o Bahia subiu, mas decepcionou um pouco pelo investimento que foi feito. Tanto o Bahia e Vasco fizeram investimento para passar em primeiro e segundo. E o Bahia passou na última rodada porque o Náutico perdeu em casa. Senão o Bahia estava fora, que o Bahia perdeu na última rodada, classificou em 4º lugar, óbvio que está feliz da vida por ter voltado, mas fez investimento, pagou um técnico de Série A, fez investimento de Série A para subir sem susto e subiu na última rodada porque o Náutico, né, que conseguiu perder em casa para o Oeste que lutava para não cair. Então, assim, subiu, não está queimado, mas não foi aquela tranquilidade toda. E pelo menos o que eu senti na entrevista do Marcelo Santana hoje, tanto no Seleção quanto no bate-bola, vai ter que pagar a multa, mas assim, não vai ser o fim do mundo se eles perderem o Guto Ferreira. Assim, eles não vão mandar o cara embora, não estão insatisfeitos, mas também não vão levar para. Não é o Evaristo de Macedo, que foi campeão lá em 88 e é tido como Deus, assim, entendeu? Não é o Tite deles, não é o Tele do São Paulo, enfim. Tá com a moral, mas não tá aquela moral, entendeu? E é mais um ponto negativo para o torcedor do Corinthians, né? Então, que vocês estão me passando. Eu não tinha essas informações sobre o Guto Ferreira, para mim, até porque não acompanhei todos os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Obviamente, a gente trabalha em muitos jogos da Série A e às vezes não tem nem tempo de acompanhar. A gente acompanha aquela partida principal que passa na TV, só da Série B, não acompanha todas as outras. Então, não acompanhei o futebol do Bahia atentamente na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas pela colocação, eu achei que o trabalho dele tinha sido bom. E vocês estão me passando aqui que ele teve problemas, até porque eu concordo com você nesse ponto, Vitão. O Bahia e o Vasco, os dois tinham um time de Série A. Né? Os dois clubes não fizeram time para a Série B, fizeram um time de Série A disputando a Série B. O investimento em relação ao Atlético Goianiense, que foi o campeão, foi muito superior. E muito superior aos outros. O Avaí que subiu, ao Náutico que brigou. Quer dizer, o Náutico, o Vasco, principalmente o Bahia, fizeram investimento para subir sem sustos. Subiram, com as calças na mão. Né? Agora, enquanto o Teleco foi lá arrumar a iluminação da casa dele, e já vai voltar daqui a pouco, eu coloquei no meu Twitter pessoal, Marco_Belo, com 2 L's. Qual é o seu, Vitão? Underline é popular travessão, né? É Vitão Travessão Guedes. A travessão é em cima, underline é embaixo. Não, travessão é quando você chuta a bola e bate em cima, né? Não, é Vitão Underline, isso é muito fã, né? Underline Guedes. Tá certo. Então eu coloquei no underline Belo aqui, que se eu fosse diretor do Corinthians, eu iria atrás hoje do Diego Aguirre, que está no San Lorenzo, da Argentina, um técnico uruguaio, chegou à semifinal da Libertadores com o Internacional, chegou às quartas de final da Libertadores com o Atlético Mineiro, e o principal, Vitão, eu acho que no mercado nacional não tem um treinador como ele, e dos internacionais, dos treinadores de fora, tem aquele negócio de tempo de adaptação, bababá, bababim, bababum. O Aguirre não precisa, então o Aguirre é praticamente um treinador brasileiro, ele já trabalhou muito tempo aqui, chegaria no dia seguinte, estaria trabalhando e não teria problema algum com o mercado nacional. Eu tenho 2 coisas só que eu acho. Eu critiquei muito o Oswaldo, critiquei o Cristóvão, não sei quem vai ser o técnico, mas independente de quem seja o técnico, seja Aguirre, seja quem for, seja o Vanderlei, espero que não seja, o time do Corinthians é horroroso. Não tem um zagueiro confiável, não tem volantes que sabem jogar, o ataque do Corinthians é uma piada, então, seja quem for o técnico, não se fala em jogador, é um problema. Eu sei que teve uma chance no Brasileiro por pouco tempo, não deu tanto certo, mas até pelo elenco ser ruim, e pelo que conhece o clube, eu daria mais uma chance ao Fábio Carille, como eu acho que deu certo no Botafogo com o Jair, deu certo no Flamengo com o Zé Ricardo. Assim, não é questão de que é uma fórmula pronta, é só botar auxiliar e colocar lá. Você já tem que entender do assunto, tem que ser estudioso. Não é o técnico dos sonhos, mas parecidamente com você, Belo.
por não ver no mercado ninguém acima da média, condição de trazer, na média pela média, eu deixaria o Carille, é o que eu faria. Agora, se for para trazer alguém, não acho o Aguirre, não me seduz, não me comove, mas também não tem uma rejeição. Assim. Eu acho que ele teve problemas nos dois clubes, tanto no Inter quanto no Atlético, na questão física, o que dá a entender que o preparador físico dele talvez seja um preparo diferente do nosso. Tanto no Atlético quanto no Inter, depois que ele saiu, quem assumiu viu os jogadores desgastados, pode ser desculpa ou não, mas aconteceu nos dois clubes, né? E a questão do rodízio, o Corinthians não tem 11 para escalar. Se ele quiser trocar, quero ver quem ele vai colocar, né? Mas enfim, é um nome, assim, tá muito mais atualizado que o Oswaldo, por exemplo. Sim, sim. Né? O mercado de técnico, o Corinthians não vai ser nenhuma novidade o que eu vou falar. O Corinthians perdeu a chance de Roger Machado e Eduardo Batista. Eram os dois nomes fortes no mercado nacional. Não são dois puta treinadores com título mundial, Libertadores, o caramba. Mas, dentre as opções, são treinadores novos que mostraram bons trabalhos e que todo mundo queria. Daí o Corinthians demorou, contratou o Oswaldinho e o Roger Machado foi pro Atlético Mineiro e o Eduardo Batista foi para o Palmeiras. Então o Corinthians perdeu as duas estrelas, digamos assim, do mercado nacional. Agora não tem nada, não tem nenhum técnico que seja, nossa, ele vai chegar e caramba, vai mudar o preço do dólar. Não tem nenhum técnico desse estilo. Por isso que eu tô falando do Aguirre. Outro que estão falando que eu não gosto, acho super valorizado, e tem a questão de ser fanático religioso, então é capaz de ele querer encrencar até com São Jorge. O Jorginho, né? É o que faltava. Lembra que ele assumiu a América, não queria que fosse diabo. Ele quer, só fala em cada um tem a religião que quiser. Agora só falta ele treinar o Corinthians e querer tirar o São Jorge. Por falar em São Jorge, Belo, você me permite uma parte ou não? Posso falar rapidinho de Dom Paulo Evaristo Arnes ou não? Pode, claro, Vitão. Sempre. Bom, eu queria dizer que nem católico eu sou de uma família católica, formação católica, mas Dom Paulo Evaristo Arnes foi um dos grandes homens desse país. Eu sou uma pessoa que tem uma ideologia, enfim, e estudei, de saber da luta dele contra a ditadura militar, com coragem, de sempre estar ao lado dos mais fracos, que não é o lado mais fácil, né? Você ajudar, colocar o seu na reta pelos mais fracos. Um grandíssimo corintiano. Quem não tenha, não leia, compre, leia Corintiano, graças a Deus, de Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo Evaristo Arnes, que teve influência direta para a Igreja Católica voltar a aceitar São Jorge como santo, né, que ele tinha sido excomungado, enfim. Tem a história, quem quiser vai atrás, mas Dom Paulo Evaristo Arnes, por ser forte no Vaticano, ter influência, conseguiu, não só pelo Corinthians, falou do Corinthians, falou de Londres, falou da Inglaterra, falou da Catalunha, que São Jorge é o padroeiro desses lugares, né? Dom Paulo Evaristo Arnes, que quando esteve no Corinthians, em 2001, 2002, não vou lembrar o ano exatamente, que ele foi lá para visitar um treino, estava no Parque São Jorge, depois foi lá lançar o livro, eu estava presente, eu senti uma emoção parecida com o que eu senti em 2010, quando estava na final da Copa, no mesmo estádio que Nelson Mandela. Então, assim, não estou falando de religião, de catolicismo, sei que nós temos ouvintes ateus, agnósticos, umbandistas, candomblé, enfim, budistas, eu sou kardecista, espírita kardecista, enfim, não falando de religião, estamos falando de ser humano, foi um grandíssimo ser humano, assim como o Chico Xavier era corintiano, né, o que muito me orgulha, como corintiano. Dom Paulo Evaristo Arnes, para mim, uma das figuras mais importantes desse país, que estava do lado certo em todas as lutas. Então... E vou indicar em cima disso, para quem gostar de ler, a leitura do livro do meu Deus, Audálio Dantas, do grande jornalista Audálio Dantas, As Duas Guerras de Vlado. Eu trabalhei com a filha do Audálio Dantas, Juliana Kunk Dantas, na Band News FM. Ela trabalha lá até hoje, Juliana. Enfim, o livro é sobre o Vladimir Herzog e narra de forma impecável o que o Dom Paulo Evaristo Arnes fez na época da morte do Vladimir Herzog, que é, para quem não sabe, só rapidinho aqui, não tem a ver com o podcast, mas uma pitadinha histórica. Tem um Marinho do outro lado, né? Tem um Marinho do outro lado elogiando o Sérgio Paranhos Fleury, o torturador. Exatamente. Mas a ditadura militar matou o Vladimir Herzog, ele foi morto na cadeia e quiseram que parecesse um suicídio.
Isso, e o Dom Paulo convocou, junto com outros representantes de outras religiões, um culto ecumênico de todas as religiões, até porque o Vladimir Herzog era judeu, Henry e Sobel, Henry Henry Sobel Sobel, o da foi gravata. um culto ecumênico de 3 pessoas, um pastor evangélico da igreja presbiteriana, que eu não vou lembrar o nome, Dom Paulo Evaristo Arnes pela igreja católica e Henry Sobel pela igreja judaica, que Exatamente. lá era... O Henry Sobel fez uma coisa muito legal, que foi enterrar o Vladimir Herzog no meio, porque eu não sou um profundo entendedor da cultura judaica, mas quem se suicida não pode ser enterrado no meio do cemitério. Isso já foi um ato contra a versão da ditadura militar. E as palavras do Dom Paulo foram maravilhosas, dizendo que quem tinha feito aquilo com o Vladimir Herzog ia pagar com sangue e que era um crime o que estava acontecendo, ou seja, foi um ato de rebeldia contra a ditadura. Então, a gente não está falando aqui de religião, está falando da pessoa, né, que além de ser um ser humano maravilhoso, evoluído, que vai para o plano espiritual direto para o céu, era uma pessoa muito corajosa que lutava, acima de tudo, pelos direitos do homem aqui na Terra, né? Belo, nós estamos falando no podcast Mão que, além das nossas plataformas, ele é ouvido na Rádio Memória Corintiana, na Rádio Coringão e também na Rádio Livre Gaviões. E no Almanac do Timão. No Almanac do Timão, lembrando que na Gaviões foi fundada em 69, Flávio Lacerda, entre outras coisas, para combater a ditadura do seu Vadia Lu, que também era ligado à ditadura militar. Então, assim, hoje em dia nós estamos vivendo uma fase tão imbecil. Tem idiota indo pra rua pedir ditadura militar, tem gente que acha que direito humano não é para todos os humanos. Então, eu tenho muito orgulho de saber que torço para o mesmo time que torcia Dom Paulo Evaristo Arnes. Isso me faz... Eu sou corintiano, nunca escondi isso. Também tenho muito orgulho da democracia corintiana, aquela história... Eu fui querer saber o que era democracia por causa das diretas da Jara, por causa do Sócrates, por causa do Casagrande. E isso influenciou até na minha posição ideológica e política, que mantive até hoje, com 39 anos. E é muito legal saber que uma pessoa tão importante como o Dom Paulo Evaristo Arnes tinha esse amor pelo time do povo. Agora, voltando ao futebol, o Teleco já consertou a iluminação na casa dele, o problema dos refletores do salão de festa. A gente falou aqui de 2 personagens, Teleco. Primeiro, Diego Aguirre, técnico que atualmente está no São Lourenço, e o Vitão falou do Fábio Carille. Em relação ao Fábio Carille, só queria opinar o seguinte: eu gosto muito do Fábio Carille, é meu amigo, um ser humano fantástico, grande pessoa, humilde pra caramba, se diferencia dos demais profissionais do futebol, que é um cara que cumprimenta todo mundo, que fala com todo mundo de igual para igual, não tem aquela estrelice que muitos treinadores e jogadores de futebol têm. É um cara sensacional, realmente. Mas eu acho que, primeiro, ele não quer assumir o Corinthians. Apesar dele querer ser treinador, eu acho que ele não se sente preparado para assumir o Corinthians. E segundo, o Roberto de Andrade disse na entrevista hoje que não será ele o técnico do Corinthians. Então a gente ficar discutindo muito o Fábio Carille aqui, a gente vai estar discutindo uma coisa que não vai acontecer, porque o Roberto já falou que não será ele. Mas enfim, você pode dar sua opinião aí, Teleco, e fala também sobre o Aguirre, por favor. Olha, gente, eu acho que o Aguirre, eu acho um treinador comum, gente. Eu não vejo grandes coisas aí. E a gente tem uma outra coisa, né? Que Roberto, ele nunca gostou de treinador estrangeiro, né? Porque ele acha que falar outra língua atrapalha na comunicação com os jogadores. Eu não vejo ele contratando nenhum treinador estrangeiro. O Roberto tem esse negócio contra treinador estrangeiro, mas a diferença do Aguirre é que ele já trabalhou em 2 clubes brasileiros, né? Ele não teria, eu acho que, tanto problema assim, mas enfim. E fala português melhor que o Luxemburgo. E melhor que muito ex-presidente. Isso aí. Nesse caso, também não concordo com o Teleco, no Aguirre, não é o técnico dos meus sonhos. Mas nesse caso específico, ele jogou no São Paulo nos anos 80, foi técnico do Inter, foi técnico do Atlético. Ele não tem problema de comunicação com os jogadores. Esse problema ele não teria. Ô, Teleco, acharia legal trazer o Gadiardo ou o Cudê. O Gadiardo mais ainda, porque ele sim, eu acho que fez um bom trabalho no River Plate. Se fosse assim, um técnico dos seus sonhos, qual seria, Marco Belo? Eu falaria Jorge Sampaoli. Tá difícil, hein?
Não, sim, eu não tô falando em possibilidade, né? É que você falou do Gadiardo e do Kudê, eu pensei assim mais longe, um técnico que seria do caralho, assim, que chegaria e falaria, puta que eu pariu, agora o Corinthians tá com um técnico top no mercado. Seria o Sampaoli. Eu acho que qualquer um abaixo disso tá no mesmo nível. Por isso que eu acho que o Aguirre é um bom nome. Olha, o meu sonho é impossível, seria o Simeone. Eu acho que ele tem a cara do Corinthians. Um futebol. O Corinthians não tem craques. Voltar ao corintianismo de garra, de bola, de luta, sem assim, com o elenco, o dinheiro que o Corinthians tem. Se fosse para escolher, estamos viajando aqui, não vai ser nem o Sampaoli, nem o Ancelotti, mas assim, o técnico que eu gostaria de ver no Corinthians é o Simeone. Se fosse para fazer um estrangeiro, por que não um técnico italiano? Mas a gente só está sonhando, né? Vai ser, quem sabe, em vez do Guardiola, o Gordiola. Agora, quem eu sonho mesmo, gente, diferente de vocês, eu sonho com 9, com 3, com 4, com 5, com 7, com 11. O Corinthians não tem time, eu insisto nisso, desde janeiro, né? Que a reposição foi muito mal feita. Culpa do seu Tite, que é o maior técnico do Corinthians, mas ele foi péssimo na reposição. Eu não sei se ele foi péssimo por erro, ou se falaram para ele assim, ó, que dá para trazer isso, mas que foi mal feito, foi. E o Corinthians não tem ninguém, gente. O time do Corinthians é fraco. Não é que não deu liga, tão má vontade. Eles são ruins. A zaga do Corinthians parece que cada um pesa 800 quilos. É horrorosa a zaga do Corinthians. Os volantes que sobraram são fracos. Marquinhos Gabriel, Marlone, Romero, Guilherme, junta tudo. É tudo Edson Pezinho. O Corinthians tem um time fraco. Eu não acho que o Corinthians tem um time forte, eu não acho que o Corinthians tem um time para brigar com o título, mas eu discordo do Vitão, que é um time péssimo, um dos piores péssimo Corinthians, times. né, Bela? Não, péssimo para Corinthians. Eu não acho o Marquinhos Gabriel ruim, eu não acho o Giovanni Augusto ruim, eu não acho o Guilherme ruim. Guilherme é uma piada. Eu não acho, deixa eu ver, mais um. O Marlone eu não acho ruim. Deixa eu ver quem mais. O goleiro é bom, o Fagner é bom, o Wendel é bom. Os dois goleiros, aliás, são bons, o Walter e o Cássio. O Fagner é lateral de seleção brasileira, o Wendel é muito bom. Não é da seleção brasileira, tá na seleção brasileira, mas não joga da seleção brasileira. É jogador de nível de seleção brasileira. Você pode não concordar que ele esteja lá, mas é um jogador de nível de seleção. O Wendel também, para mim, é um jogador de nível de seleção. Não é um dos melhores do país, um dos 5, 6 melhores, mas se um dia a seleção tiver um problema e o Wendel for lá, não vai comprometer. Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme, esses caras que chegaram esse ano, eu não acho que são horríveis, péssimos, igual o time de 2007, igual fala, eu não acho. Eu acho que esse time com 3, 4 jogadores bons, fodidos, jogadores que entrem para jogar com Wagner no meio de campo como meia, com um volante bom, que o Corinthians não tem volante. É impressionante um time que não tem volante. E com uma dupla de zaga nova, eu acho que é um time que briga bem, né, pelas pontas dos campeonatos, Vitão. Vamos concordar, assim, no papel, é um time mais ou menos na média? Vamos esquecer como eles jogaram esse ano. Sim, acho que é mais ou menos na média. Tem jogadores na média. É um time muito mais fraco que o Palmeiras. Brasileiro. Não dá para comparar com o Palmeiras, não dá para comparar com o Atlético Mineiro. Agora, com os 20 times que disputaram o campeonato, é melhor ou igual a uns 15 dos 20. Então, não, o que eu acho Corinthians... Primeiro, o Corinthians é a maior torcida do país. Corinthians e Flamengo têm muito mais dinheiro que os outros da televisão. O Corinthians não tem obrigação de ganhar todo ano, mas tem obrigação, se for administrado com um pingo de competência, a brigar todo ano pelo título. Se vai ganhar, outra coisa. O Corinthians não pode ficar atrás do Atlético Paranaense. Desculpa, não pode. Não pode ter um time que empata com o Chapecoense em casa. O time do Corinthians hoje não é mais forte que esses times. Mas você tá falando da equipe ou tá falando dos jogadores, Vitão? Porque a equipe, eu concordo com você. O time não pode jogar tão mal, mas isso não quer dizer que os jogadores são horríveis. Isso que eu tô falando. Não são horríveis. Só que é o seguinte, qualquer um desses que você falou dá pra jogar no Corinthians. Se tiver um time de 10 caras bons, mais ele. Eles juntos são todos fracos. Se você pega um time nota 8 e põe um jogador nota 5 e 6, não compromete. Né? O Corinthians foi campeão. O melhor time que eu vi jogar do Corinthians, eu que tenho 39 anos, tinha o Índio na lateral direita.
né? Só que era o Índio, só que do outro lado tinha o Gamarra, tinha o Rincon, tinha o Marcelinho. Aí o Índio joga bola. Agora, esses todos juntos, aí é overdose de cocada. É o que eu acho do Balbuena, por exemplo. O Balbuena é um zagueiro razoável, que ao lado de um zagueiro bom, cresceria de nível. Né? Ao lado do Wilson, é uma bosta. Não dá. Então, mas se ele jogasse... Então, ele podia ser o Batata do Gamarra, falta o Gamarra, né? Sim, falta. Esse é o problema. Ele é o Batata. Você tem que traduzir o Gamarra, né? Só que o Batata, só que ele é o Paraguai. Esse é o problema. Tá jogando Batata e Wilson. Aí é o Armagedon, né? E os dois são lentos. O Felipe, que não é o Domingos da Guia, não é o Luiz Pereira, não é sei lá o quê. O Luiz Pereira jogou no Corinthians 86, já velhinho, né? Mas enfim. Ele é um jogador que... O Felipe é rápido. Um zagueiro rápido, acho que o Balbuena até joga. Agora, ele e o Wilson, se botar o Suplicy cantando Blow in the Wind, chega primeiro que eles. Não dá. Eles são muito lentos. Muito lentos. Agora, o nosso Rodrigo Vessone, Teleco, ele não está participando conosco porque está participando da troca da iluminação do seu salão de festas aí da sua mansão. Agora, ele mandou pra gente o que foi discutido na reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians na noite desta quinta-feira. E na previsão do Corinthians para 2017 está o seguinte: contratações, 13 milhões de reais. O Corinthians não vai só gastar 13 milhões de reais em contratação, já é um absurdo. Agora, o maior absurdo, vendas. O que está orçado para 2017, 62 milhões de reais. Quem vale isso? Como eles chegaram gente, nessa conta? Deixa eu comentar. Eles vão vender 2 vezes o time inteiro do Corinthians? Não, porque o time inteiro do Corinthians talvez ele vale uns 30 milhões. Como eles vão conseguir vender tudo isso? Eu queria saber como eles chegaram nessa conta, cara. 62 milhões vendendo quem? Porque quem pode sair? Quem pode sair? Vão vender o time inteiro 3 vezes. Quem pode sair? Fagner e Rodriguinho. Então, o Fagner deve valer o quê? Uns 6 milhões? Não, acho que mais. Acho que o Mas, Fagner... O Fagner tem mais um ano de contrato. Bons 10 milhões, vai. Tá bom, vai. Digamos que você acha alguém para pagar 10 milhões. Lembre-se que o Corinthians só tem 50% dele, por isso que eu tô falando 6. Ah, entendi. É isso, né? Tá. A parte do Corinthians é menor. Isso. O Balbuena deve valer uns 5. Que seria um cara que você vai falar, vou vender. O Rodriguinho é 100% do Corinthians? O Rodriguinho é velho, né, cara? É aquele cara que vai no contrato acabado. O Arana, o Corinthians tem 40%. Estamos falando em 5 milhões de euros. Mas estou falando uns 8 milhões de reais. Tá? Quem mais? O Christian. O Christian acho que está valendo uns 8 reais. Não 8 milhões, 8 reais. A gente tá falando de assunto sério, Telex. Você vem falar em vender o Christian. A gente tá falando de assunto sério. O Corinthians não arruma ninguém para pegar ele de graça e pagar o salário. Pô. Tá. O Christian nem o Tubaína bolou. Vamos falar que o Romero custa 3 milhões de dólares. Ele custou pro Corinthians. O Corinthians pagou ele. Ele custou pro Corinthians 3 milhões de dólares. Na verdade, não é. Errado, né? Ele entrou pro Corinthians, o Corinthians pagou 1 milhão e 200 mil reais por 20%. Mas se chegar no fim do contrato em 2019, ele teria que comprar o resto e ia dar 3 milhões de dólares. Não sei exatamente como eles chegaram nessa conta, mas foi isso aí, tá? Mas o Corinthians não ia ganhar muito aí num cara que nem o Romero, que era quem ele podia vender. Quem mais, gente? Não tem mais quem vender. Só se vender algum dos jogadores que contratou no começo desse ano. O próprio Giovanni Augusto, Guilherme, o Marquinhos Gabriel. Achar algum time da Europa, igual conseguiu vender o André. Então, mas mesmo o Marquinhos Gabriel, acho que foi 13 milhões, né? Por 50%. 15 milhões de reais. Então, podia vender o Cássio, mas quanto vale o Cássio, gente? O Cássio é goleiro, deve ser uns 6 milhões, 7 milhões? Goleiro ninguém paga muito. Não vai chegar nesses 62 milhões nunca. Não sei, gente, porque antes tinha essa conta meio maluca do ano passado, lembra? Por causa do Pato. Né? Que era essa ideia. Vão vender o Pato, vai dar 45 milhões. Lembra que era 45 milhões no ano passado? Será que algum jogador vendido ano passado o Corinthians ainda tem a receber? Às vezes é isso, porque o Felipe, por exemplo, a grana apareceu agora, a grana do Felipe. Eu desconheço, eu acho que a gente não tem nada a receber, mas não tenho certeza.
Não sei, gente. Eu não consigo pensar em ninguém vendável do Corinthians. O Corinthians mesmo. Cara, diria Vicente Vamos falar esse Matheus, o Corinthians é pessoal um da time de China. imprestável, invendável, né? Não diria É Vicente porque Matheus. assim, jogador para a Europa só vai jogador jovem, certo? Brasileiro, pelo menos, costuma ir só jogador jovem. O Wagner Love foi uma exceção. É isso. Foi uma exceção bem esquisita, né? Porque ele chegou lá e já foi embora também, o que era. Acho que todo mundo sabia disso, né? Mas assim, teve o Wagner Love é a exceção, que foi para um time doido, né? Que sei lá porque contratou o Wagner Love, tanto que provavelmente nem eles sabiam que botaram ele no Trabzonspor ou algum outro desses times menores aí da Turquia. E aí, quando você tinha alguma sobra, você mandava lá para a Arábia. Normalmente atacante. Não vejo nenhum atacante que o Corinthians pode mandar para a Arábia. E aí tem os chineses que A compram torcida mais ou quer menos mandar tudo que vários, né? aparece. A torcida, pelo amor de Deus, né, bicho? Queria fazer um pacote e mandar meio time. Mas a gente sabe que dessa vez não vai dar. Aí tem os chineses que compram mais ou menos tudo que aparece, né? De qualquer idade, de níveis variados. Eles ficam com um monte de jogadores que eles têm até time B chinês para colocar jogador, né? Que nem Tardelli. Tardelli provavelmente seria titular em quantos clubes da Série A? Os 17? E o Tardelli Ou ganha 18? 2 milhões de reais por mês, cara. Eu não vou saber o que é Então, isso na ele, vida. O ele tá cara ganha isso por encostado, mês. cara. 2 milhões de reais foi que eu gastei no almoço, Marco Beto. Mas é um absurdo, Você tá indo cara. na zona almoçar, Teleco? Aí Tá. ele só vai lá, O- só vai falar, ele fala, só vai conhecer a casa, ele fala. Consumação mínima, uma Agora, espanhola e agora, uma Maria Mole. agora uma coisa que eu queria entender, Teleco, que você pode me ajudar também, você que é mais inteligente que eu e o Vitão juntos. É, Caralho, o time do Corinthians terminou na 7ª colocação, não conseguiu ir para a Libertadores. O diretor de futebol falou que o time é fraco, que precisa de contratação. O presidente falou que o time é fraco, que precisa melhorar. Previsão para 2017: gastar 13 milhões em contratações e ganhar 62 com venda. Para mim, se você gasta 13 e você ganha 62, você está vendendo mais do que você está comprando, ou você é o cidadão mais esperto do mundo. Só você é o espertalhão do mundo para gastar 13 milhões, ganhar 62 e melhorar o time. Tem alguma coisa errada aí. cara, eu acho que, ó, tá todo mundo trabalhando para melhorar o Corinthians lá na diretoria e tal. Pode ser, mas não trata o torcedor que nem idiota. Não teve a entrevista do Flávio Adalto falando que o Corinthians vai trazer grandes nomes? Cara, só se chamar alguém chamado Hildebrando, que é um nome comprido, né? Aos 30. Não, Aí sim é eu um acho. grande nome. foi para Mas aí é um Transamérica, ele nome falou em nomes de grande, não é peso. um grande nome, cara. Como, Marco, como pode? Que grande nome você vai trazer? Teleco e Marco Belo, só cortando um pouquinho. Eu queria saber se vocês têm a sensação que eu tenho. Toda vez que o Flávio Adalto dá uma coletiva, desde a primeira passagem dele como agora, eu fico constrangido, assim. É uma pessoa que sai do túnel do tempo, assim, né? Aquela coisa caju, fora. É meio falta dentro do posto, Zezinho Mansur, sabe? Uma coisa anos 90, assim, totalmente desatualizado, meio sem noção do que fala. Eu acho meio deprimente, assim. Não tô falando da pessoa, tô falando do cargo, do profissional. Assim. Eu acho que não combina, assim, entendeu? Eu acho uma coisa meio. Imagina se a Mama Brusqueta no desfile de lingerie. É mais ou menos isso, assim, uma pessoa fora do lugar, assim. Né? Eu acho ele um cara. Então, acho que é só ser honesto com o torcedor, pô. Eu acho ele um cara bem intencionado. Concordo com Eu não, você, Vitão. não disse que ele é mal intencionado, não disse que ele é mal Não, sim, intencionado. sim. Tô falando o que eu acho, não tô rebatendo o que você tá falando. Eu acho que ele é um cara bem intencionado, é um cara honesto e é diferente de outros diretores de futebol que já passaram. Ele fala a verdade, tanto que a respeito do Oswaldo ele falou a verdade, a respeito do time ele falou o time é ruim, o time precisa ser modificado, é difícil você ver um diretor de futebol que fala isso. Agora eu concordo com você na questão da desatualização, que essa entrevista citada pelo Teleco foi até pra gente lá na Transamérica, e ele falou a verdade, ele falou assim, eu não tenho os telefones das pessoas, eu tô tendo que ir atrás, porque hoje em dia você não liga mais pro jogador,
Hoje em dia você liga para a empresa que cuida da carreira, porque se você ligar para o jogador não atende. Ou seja, ele ainda é de um tempo em que você ligava, fala Rivelino, você quer jogar aqui no Corinthians, Rivelino, tal. E hoje, óbvio que não é assim. Hoje tem 30 pessoas que trabalham para cada jogador. Então eu acho que ele pode estar encontrando dificuldade nisso, nessa desatualização que ele foi colocado no cargo de diretor de futebol e está tendo que reaprender. Eu acho que o Corinthians peca quando coloca pessoas, enquanto outros times estão colocando profissionais, o Corinthians está colocando pessoas da confiança do presidente que talvez não estejam tão inteiradas assim com o mundo atual do futebol. Isso pode sim atrapalhar o clube, Vitão, apesar do que eu falei, ressalto. Ele é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Se der tempo para ele, ele é um cara inteligente, um cara que se fez na vida, né? É jornalista como nós e ganhou dinheiro trabalhando com isso. Hoje não tem problema financeiro nenhum, não é nenhum estúpido que está lá. Então é uma pessoa inteligente, se der tempo, ele vai pegar o jeito. Agora, eu não acho que hoje em dia realmente o Corinthians pode se dar o luxo de dar esse tempo. O Corinthians podia contratar um cara que seja especializado nisso, um Alexandre Matos da vida, com certeza ajudaria muito o clube, na minha opinião. Deixa eu colocar uma questão aí para vocês. Vocês lembram que o Rivali ficou muito tempo aí, como eles tinham essa seca de títulos, eles começavam a contratar de baseada, contratava e contratava e contratava, e gastaram tubos em jogador, né? Por exemplo, o Beluso em 2009 contratou um monte de jogadores e não conseguiu os títulos. E aí você entra numa espiral que todo jogador que você chama é para resolver. Não seria mais honesto o Corinthians falar, olha, esse ano vamos trabalhar de um jeito diferente, vamos tentar montar um time ajeitadinho para o ano que vem e ir arrumando. Para não ficar nessa espiral que você gasta, gasta e gasta. O Flamengo ficou muitos anos fazendo isso. Acho que seria mais honesto o Corinthians falar, olha, vamos montar um time, a gente está trazendo aí um treinador para começar um trabalho longo. Eu acho que a torcida entende isso. Mas ficar enganando a torcida eu também não acho legal, né? Mas foi falado isso nesse ano. O Roberto de Andrade chegou a falar que o Corinthians iria, na época do Cristóvão Borges, quando contratou o Cristóvão Borges, o Corinthians esse ano vai brigar para se manter ali em cima, mas título é no ano que vem. Foi falado isso, mas é que o Corinthians é diferente, né? Não desmerecendo os outros clubes, mas no Corinthians não dá para falar, não, a gente vai passar aí essa temporada, não vai disputar nada, não vai ganhar título, vocês tenham paciência que daqui 3 anos a gente vai voltar a ganhar alguma coisa ou a disputar alguma coisa. Eu acho que nem disse o Vitão, Corinthians e Flamengo, cara, não dá para falar isso. Outros clubes até dá, mas eu acho muito difícil que um dirigente fale isso e a torcida aceite de cara. O Flamengo tá um bom tempo nessa toada aí, né? E o pessoal continua lá defendendo, né? Eu não acho que no Corinthians dá para fazer. Mas também falar que vai fazer um timaço e fazer um timinho, aí você tá pedindo, né, para estar em campo. O presidente do Flamengo ele tentou fazer isso, né? Ficou um ano colocando as contas em dia, mas esse ano ele tá pagando 1 milhão pro Diego, 1 milhão pro Guerreiro, 1 milhão pro Leandro Damião. Daí também não adianta você segurar as contas e depois você larga tudo de vez, né? Exato. E mesmo assim, para os jogadores que assim, né, a gente não tá falando de nenhum mega craque que resolve. São bons jogadores, sem dúvida, mas eles não são mais jogadores que serem titulares de seleção, por exemplo, né? O Guerreiro, hoje história, né? Porque tá na seleção peruana. O Diego eu contrataria pagando 1 milhão. O Diego eu contrataria. O Robinho eu contrataria pagando 1 milhão. Tem 1 milhão jogadores, ou não? tem jogadores que no futebol brasileiro ainda vale. Eu contrataria, porque dão um resultado em campo. O Diego tirou o Flamengo da oitava, sétima colocação e fez o time brigar pelo título. Se você for ver os resultados do Flamengo antes e depois do Diego, é impressionante a mudança. O Robinho foi um dos melhores jogadores do campeonato com 30 e tantos anos de idade, brincando, porque o Robinho brinca, né? Ele não é mais um jogador sério de futebol. Brincando, ele é muito acima dos outros jogadores do futebol do Brasil. Então, eu acho que tem jogador que vale a pena. Aliás, o Corinthians, diferente de outros clubes do Brasil que fazem isso, o Atlético Mineiro com o Lucas Prato, por exemplo, o Corinthians não faz mais isso desde que não quis renovar com o Guerreiro e para mim erra.
porque o Corinthians quer manter, vamos pagar baixo pra todo mundo e fica contratando um monte de merda, igual o Gustavo e essas coisas aí. Eu acho que você tem um ou dois nem jogadores... isso, né, Belo? Por exemplo, o Christian recebe salário de craque. Não é 1 milhão, mas ele recebe muito mais do que ele vale. Agora, eu acho que vale a pena você ter 1 ou 2 jogadores no time que podem ganhar acima do teto, mas jogadores que resolvam. Tipo, que nem eu falei, eu traria o Diego pro Corinthians por 1 milhão. Eu traria o Robinho pro Corinthians por 1 milhão. Eu acho que aí vale. Eu sou totalmente contra, aproveito para dizer isso, totalmente contra a PEC do teto dos gastos. Então, dito isso, eu também concordo com o Marco Belo, né? E aí, Teleco? Não sei, gente. Acho que a gente já teve problemas com jogadores que ganham muito no Corinthians. E assim, alguns... Acho que seria legal ter um por setor que fosse um cara muito bom. Mas eu também não vejo esses jogadores aí dando sopa, né? Mesmo o Diego, eu acho que ele teve uma boa primeira temporada, não sei se ele vai manter. O Robinho, não sei, né? Você vê que eles tiveram ataque lá com Robinho e Fred. Aliás, talvez a maior decepção do campeonato tenha sido o Atlético, né? Tinha bons jogadores titular e reserva em todas as posições e ficou numa posição muito abaixo do que poderia, né? Era para estar disputando o título. E, pessoal, acho que a gente... Não sei se vocês têm mais algum assunto para tratar, porque eu acho que a gente já falou bastante nesse podcast 101. Vai ter novidade, com certeza, 111. até 111, verdade. Até o início da semana que vem deve ter alguma novidade, até porque a reapresentação está marcada para o dia 11 de janeiro. A viagem para os Estados Unidos está marcada para o dia 15 e a estreia na Florida Cup agora é dia 18. O Corinthians entra direto na semifinal. E até o dia 11, o técnico precisa já estar trabalhando há algum tempo, né? Não é que vai contratar dia 10 para o cara se apresentar dia 11. Não é igual o jogador que é só chegar lá, fazer o exame físico e tá beleza. O técnico precisa se reunir com os dirigentes, indicar na coletiva, Marco Belo, porque você estava presente, Roberto Andrade não garantiu que teremos técnico para fora da Cup. Diz que quer, mas não deu garantia nenhuma. Foi uma pergunta minha, inclusive. Eu perguntei, vocês viajariam até sem técnico? Ele falou sim. Eu falei, então se não tiver técnico, não cancela a viagem? E foi engraçado que o Alessandro olhou feio pra mim nessa hora. Eu acho que o Alessandro deve estar com umas encomendas no free shopping já. Porque na hora que eu perguntei se vocês não cancelariam a viagem, o Alessandro me fuzilou com os olhos, mas tudo bem. Mas brincadeiras à parte, o Roberto... Ele negou que se não contratar um técnico, o Corinthians cancele a ida. Vai mesmo sem treinador para ver a várzea que está o Corinthians, né? Mas enfim, tem que contratar logo um técnico e por isso acho que no início da semana que vem já poderemos ter novidades, pessoal. Espero que sim, e que seja uma novidade que não comece com W. Eu não sei se é W, você vê que ele já mudou de nome, né? Enfim, aguardemos. E se tiver esse tipo de novidade, a gente traz a Manicure para conversar conosco aqui no podcast, que ela vai ter assuntos bons para a gente tratar. Um abraço, Vitor Guedes, até o próximo. Um abraço, até o podcast, irmão 112. Falou, Teleco. Um abraço e vai, Corinthians. Podcast.